O Via Justiça de hoje analisa a nova lei de inclusão da pessoa com deficiência no Brasil, aprovada pelo Senado no dia 10 de junho. Nossos convidados, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cátia Ferraz Ferreira. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A nova lei é uma espécie de marco legal das pessoas com deficiência. Desembargador, doutora Cátia, quais são as inovações, quais são os avanços da nova lei? Observemos o seguinte, essa lei traz uma mudança radical em termos de cultura em relação à pessoa deficiente. Nós podemos observar que há uma espécie de um apanhado geral, fruto de uma pesquisa muito profunda, resultado de reivindicações do movimento das pessoas deficientes, e com isso há uma inclusão dessas situações nessa lei para efeito de que de se abordar ou de se alcançar todas as possibilidades de deficiência e as necessidades daí decorrentes para efeito então de se atender à demanda das pessoas deficientes. E a senhora como vê a nova lei, doutora Cátia? Bom, se a gente pensar em termos concretos, ela foi, de uma certa forma, uma manifestação exatamente do Legislativo em tentar contemplar a Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje é a emenda constitucional. Para uma parte do segmento, ela, a princípio, ela não haveria essa necessidade, porque temos a Convenção da ONU, que exatamente exige que todos os preceitos legislativos sigam a convenção. Entretanto, no que diz respeito a toda uma cultura de se chancelar através do legislativo, porque essa lei começou a ser gestada em 2006, ainda com uma visão assistencialista de proteção, né, e de falta de empoderamento. Ao longo desses últimos anos, o que houve foi que nesse meio desse processo, quando se transformou o suposto estatuto em Lei Brasileira da Inclusão, ela correu com mais agilidade, porque ela tirou o caráter de assistencialismo e colocou o caráter de empoderamento. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a população sobre a importância dessa nova lei. Será que as pessoas com deficiência são respeitadas? O governo tem o direito sim de fazer uma lei para poder beneficiar os deficientes, que estão muito marginalizados na sociedade brasileira. Se eu tivesse uma empresa, por exemplo, se eu vou contratar um camarada e tem um problema na piada, mas a cabeça é boa, por que eu não vou contratar? Eu deveria acabar com o preconceito das pessoas. Tem que estar criando vaga para esse tipo de pessoa que requer um cuidado especial da sociedade, né? Não só no mercado de trabalho, eles têm dificuldade, acho que em todos os setores da vida deles, né? Até locomoção, dependendo da deficiência. Até para tomar um ônibus aí é uma dificuldade enorme. Às vezes o motorista, dependendo da situação, ele nem para. Locais que não tem entrada para deficiente. A própria Constituição, ela garante igualdade entre todos os cidadãos, ainda que deficiente ou não. O que deveria ser automático, né, infelizmente, tem que ser concedido a esses deficientes através de uma lei específica. Gostaria do comentário do senhor e da senhora sobre a fala popular, mas pergunto, na sequência, como analisar o processo de exclusão social de pessoas com deficiência hoje no Brasil, como estão sendo discriminadas nas comunidades em que vivem. Doutor Zé do Carmo. Eu tenho para mim que a questão está muito presa efetivamente à questão cultural. Todas as pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência, elas são discriminadas pela sua própria condição. E uma questão que precisa ser muito bem compreendida, que há um tripé que sustenta esse tipo de assistência, esse tipo de proteção, esse tipo de atendimento a essas necessidades, que parte da família, para a sociedade, para o Estado. A despeito de termos esses projetos, esses programas internacionais que exigem esse tipo de
de legislação para internalizar os acordos internacionais, dos quais o Brasil, inclusive, sempre é signatário, mas não adianta você ter a implementação ou a celebração de um acordo se não ocorre a implementação em nível interno. Então nós vemos que há necessidade de que as pessoas busquem, ou por meio da família, da sociedade, do Estado, excluir esse tipo de discriminação que nós sabemos que acontece sistematicamente, para efeito então de se fazer com que as pessoas que são portadores de deficiência, elas não sejam apenas assistidas, mas elas sejam efetivamente tratadas como pessoas que têm plenas capacidades de agir, de trabalhar, de atuar, segundo as suas limitações, que devem ser evidentemente tratadas caso a caso. Então observe que nós temos a necessidade de um atendimento amplo e não apenas universalizar. É deficiente, então é como se todos tivessem o mesmo tipo de deficiência. Tem que se atender às especificidades. A população, pelo que o senhor ouviu aí na fala popular, doutora Kátia, tem uma visão correta sobre esse problema da pessoa com deficiência? A população ainda tem aquela visão um pouco antiga, né? De que o trabalho ele tem que ser específico, é uma característica para atender a pessoa com deficiência. O que a sociedade precisa entender é que hoje o comportamento da pessoa com deficiência na sociedade, ela está no sentido de você ver o que acontece em termos de cidadania, em termos de cidadão participativo. Você hoje nós saímos da medicalização da deficiência, como a deficiência projetada como uma questão de doença, e ela como participação. Hoje nós temos deficiências em decorrência de acidentes de trabalho, de acidentes automobilísticos, violência urbana, e até a longevidade que é dada ao cidadão brasileiro, ela faz com que características de mais ou menos 50 anos atrás, características de doenças não existam mais. Então, a deficiência hoje tem todo um cenário diferenciado. As pessoas precisam colaborar e serem vistas como cidadãos, e nunca a deficiência chegar na frente caracterizando por uma incapacidade. Mas por que as discriminações prestam mais atenção aos impedimentos e às aparências do que aos potenciais e capacidades de tais pessoas? Porque a sociedade ainda ela precisa desvencilhar nos processos de gestão, porque é o que aparece. Não tem jeito de você ver uma pessoa, e sendo que a deficiência não aparece na frente. Então, às vezes, as pessoas se constrangem em chegar perto e abrir oportunidades para que elas colaborem, para que elas participem, e tem esse constrangimento de chegar a elas também. Às vezes, os comportamentos das pessoas ainda é achar que a pessoa porta algum tipo de vírus, a pessoa não tem capacidade intelectual de desenvolver, de tomar decisão com relação à própria vida, sendo que todas as obrigações como cidadão também é cobrado dessas pessoas. Se você não tem a forma de prover, a forma de se capacitar para ter uma vida digna, você não tem nenhum outro tipo de mecanismos para ter dignidade com relação à sua própria gestão. Desembargador, como a nova lei define o que é deficiência? Como ela prevê o atendimento prioritário em órgãos públicos? Evidentemente que pela própria condição da pessoa, ela precisa receber esse atendimento prioritário. Tenho para mim que em nível de judiciário, o que nós já temos aí estabelecido em termos de atendimento, de prioridade realmente na tramitação de processos, no seu julgamento, na execução das sentenças de um modo mais célere. Evidentemente que nós vivemos um contexto de volume de processos, uma coisa assustadora. Não é novidade para ninguém que hoje nós temos em torno de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil. Dá mais ou menos 1,5 processo para cada cidadão ativo. Então dá para poder perceber exatamente o que é que nós temos nessa realidade. Então o judiciário precisa, evidentemente, aperfeiçoar essa prestação jurisdicional, mas tem dado prioridade a esses atendimentos. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Houve a Justiça analisando a nova lei de inclusão da pessoa com deficiência aprovada pelo Senado em junho. Participam do programa o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Kátia Ferraz Ferreira. Doutora Kátia, para mudar o quadro de exclusão dessas pessoas, defende-se a alteração da visão social sobre o problema. Hoje, esta visão social mudou até que ponto no Brasil? A visão social, ela mudou de uma maneira ainda tímida, mas precisa ser vista como todo um cenário, um cenário social de construção da sociedade, onde a pessoa com deficiência ela não pode ser mais, digamos assim, culpabilizada a sua deficiência por não exercer determinado direito em função da deficiência dela. Porque a pessoa com deficiência, o conceito de pessoa com deficiência estabelecido pela Convenção da ONU é quando a pessoa com deficiência, em toda a sua característica, ela encontra barreiras na sociedade, estruturais e atitudinais, em que impedem a ela o exercício da cidadania por completo. Então, tira o foco da pessoa, de toda essa característica, mas de um mundo que ainda precisa mudar e ainda está despreparado e precisa ser melhor resolvido em termos de visão do que é a construção da sociedade. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Duarte Bechir, destacou como principais avanços a reserva de vagas no mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Vamos ouvi-lo. Estabelece algumas cotas que eu gostaria de mencionar, que são muito importantes. O texto aprovado estabelece que empresas que tenham entre 50 a 99 empregados terão que reservar pelo menos uma vaga para pessoas deficientes ou reabilitadas. Atualmente, as cotas devem ser aplicadas para empresas com mais de 100 empregados. Os percentuais continuarão variando de 2% a 5% do total das vagas. As empresas, porém, terão até 3 anos para implementar esse benefício. Doutora Kátia, a inclusão no mercado de trabalho é, na sua opinião, uma das principais conquistas dessa nova lei? É uma conquista, ela tem, quando a lei 8213 ela foi chancelada pela Presidência da República, a intenção da lei de cotas foi dizer para a sociedade, ainda existe um preconceito no que diz respeito ao trabalho da pessoa com deficiência. Então, com o estabelecimento da lei, é dizer que vocês precisam abrir as portas para que não traga mais empobrecimento da sociedade e não gere uma situação de pessoas que tenham que depender apenas de benefícios e que não fiquem improdutivas dentro de suas casas e que não tragam as situações de iniquidade em termos de pobreza. Então, a intenção da lei de cotas foi exatamente isso. E o que hoje a gente vê no que diz respeito à lei de cotas é porque com a lei de cotas então estabelecida 8213 foi quando exigia-se apenas com empresas de grande porte. Mas se você olhar num cenário geral, nós temos mais microempresas dentro do cenário empresarial do que empresas de grande porte. Então, é uma intenção de ampliar um pouco mais, né, a necessidade de dizer à sociedade que ela precisa abrir essa oportunidade para que as pessoas trabalhem em pequenas empresas, de pequenas e de médio porte nas suas atividades laborais, né? Eu gostaria da visão do senhor, desembargador, sobre essa questão das cotas. Será que a sociedade vai mesmo conseguir cumprir as exigências da lei, dessa nova lei? Eu tenho para mim uma questão que eu defendo há muito tempo. Nós não precisamos apenas de leis, precisamos de fiscalizar o seu cumprimento. Se observar, por exemplo, a questão do Código de Trânsito, essa exacerbação do rigor no que diz respeito à fiscalização das pessoas que estão insistindo em dirigir embriagadas ou alcoolizadas. À medida em que ocorre a prática das blitz, nós temos um maior controle dessa situação. Isso é simplesmente a título de exemplo.
Quando nós pegamos qualquer outra situação, por exemplo, trabalho escravo, quando há uma intensificação da fiscalização, a mídia já vem com as informações a respeito da quantidade de pessoas que são libertadas desse tipo de situação, como foi no ano passado, temos 50 mil pessoas no Brasil. Quando nós vemos numa situação dessa, em que a lei está para ser sancionada, que nós estamos tratando simplesmente do projeto aprovado, ainda vai para a redação final, essa coisa toda. Então, quando nós enxergamos o conteúdo aprovado, nós temos que ter em mente exatamente o quê? A fiscalização. Porque havendo a fiscalização, nós vamos ter a possibilidade da efetividade do que o texto da lei nos traz. Porque não adianta simplesmente pôr no papel. Corremos o risco de ter uma chamada lei de letra morta. Não vai gerar resultado. Pode ser uma letra morta, essa lei? Se não houver fiscalização, será. E a fiscalização no âmbito do trabalho compete especificamente ao Ministério do Trabalho. Na questão de benefícios, compete ao Ministério da Previdência. E por aí afora vai. Então não adianta nós simplesmente, é lei. Mas observe o seguinte, recolher impostos também é lei. O nome já diz, imposto, por imposição. E, no entanto, quanto nós temos de sonegação de impostos nesse país? A senhora teme, doutora Kátia, que essa lei possa se tornar letra morta, como diz? Ela só não vai tornar-se uma letra morta quando criarmos mecanismos para levar informação à sociedade de quem são essas pessoas que precisam ter maior participação na sociedade. Porque é o entendimento sobre as questões da deficiência, é o entendimento sobre os valores pessoais que as pessoas têm acerca dessas pessoas, que elas precisam se desvencilhar nos processos de gestão, né, para poder entender que essas pessoas precisam ter dignidade no trabalho. Então nós precisamos de mais instrumentos de informação, de capacitação, de seminários e cursos para trazer esse tipo de informação para o empresário e para a sociedade. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje e a análise da nova Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil, aprovada pelo Senado no começo de junho. Participando do programa, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Kátia Ferraz Ferreira. Doutora Kátia, a nova lei prevê um auxílio inclusão para a pessoa com deficiência que está trabalhando. Esse auxílio inclusão não discrimina os demais trabalhadores? A princípio, ele tem uma característica, até num certo ponto, assistencialista, sim. Ele não há uma previsão de regulamentação desse auxílio de inclusão. Agora, o que a gente tem como característica na pessoa com deficiência no mercado de trabalho, dentro de um setor, há uma diferença em termos de proventos de salário com relação à pessoa com deficiência e com relação a outro trabalhador, sendo que ambos exercem a mesma atividade. Então, eu acredito que deva haver posteriormente uma regulamentação, quais tipos de critério, mas a princípio ele é ainda uma visão um pouco assistencialista. Que o movimento não aceita, né? O movimento realmente não aceita. Mas aí o que a gente tem que imaginar no seguinte sentido, é que há todo um dispêndio de custos com relação à pessoa com deficiência, que ela deveria ser em todo o seu trajeto, de casa para o trabalho, ela deveria ter todos os instrumentos acessíveis, que de iguais disponibilidades que é concedido para toda a sociedade, sem um custo muito maior. Mas, no entanto, ainda existe uma grande desvantagem. Agora, em termos desse provento, dessa remuneração, ainda existe um ranço um pouco assistencialismo. O que a gente precisa são igualdade de oportunidades e uma estrutura na sociedade para que ela possa exercer também a sua atividade laboral em iguais condições. Como que o senhor vê essa questão do auxílio inclusão, desembargador?
há uma desigualdade nesse tratamento, não há dúvida nenhuma nesse sentido. Mas, por outro lado, com devido respeito à opinião da doutora Kátia, nós devemos observar o seguinte: pela própria circunstância, há, em razão da deficiência, algum tipo de necessidade para ser suprida e que, às vezes, o salário não é suficiente para poder atender essa necessidade. Então, a partir daquela premissa das especificidades, nós devemos considerar e olhar para esse ponto de vista. Porque, de repente, há a necessidade de um tipo de medicamento, necessidade de um tipo de equipamento, até mesmo para a sua convivência em nível de residência, de família. Pois então, a lei exige do poder público, do serviço público, que dê condições tecnológicas. Sim. E terá condições de dar essa condição? Nós voltamos ao ponto que sempre se questiona: orçamento. A doutora Kátia coloca com muita propriedade saber a fonte de recursos para isso. Então nós temos que pensar nessa perspectiva também. Tudo o que foi trazido em termos de benefício nessa lei, nós temos que pensar que vai ter que ter uma fonte de orçamento para poder sustentar essas previsões. E o que dizer então, doutora Kátia, sobre essa fonte de orçamento até o dia de hoje? Enquanto a sociedade não mudar a visão de que todos os serviços são disponibilizados para a sociedade e não pensar que um serviço precisa ter uma estrutura de desenho universal. O que é desenho universal? Você, por exemplo, tem um rebaixamento de uma rampa na travessia de uma via pública que atende uma cadeira de roda, atende uma pessoa com um carrinho de mão. Então, quer dizer, você tem um instrumento que atende muito mais gente. Os instrumentos, as tecnologias e as tecnologias assistivas não são para atender um segmento numa caixinha. São para atender toda uma sociedade. Hoje a gente fala em desenho universal quando atende todo mundo, quando você entende que a estrutura da sociedade mudou, você entende que há envelhecimento, há pessoas que sofreram acidente, violência urbana e que retomam suas vidas no trabalho, nas atividades da escola e precisam ser novamente pessoas produtivas. Então, você tem um envelhecimento, tem todas essas circunstâncias em que você precisa contemplar. A estrutura tem que mudar, e a cabeça tem que mudar, e até a visão de orçamento precisa pensar na sociedade como um todo, não como gasto, mas investimento. Vamos para as considerações finais, bem objetivo. Senhora acha que a nova lei ela vai redimir todas as falhas na atenção à pessoa com deficiência no Brasil, doutor José do Carmo? Pode acontecer, mas vai levar muito tempo para que isso seja implementado efetivamente, na minha percepção. E a senhora, o que acha? Eu acho que as próprias pessoas com deficiência, tendo essa consciência das suas obrigações, daquela questão de requerer os direitos como cidadão, pagante de impostos, como pessoas que vão contribuir para o desenvolvimento, eu acredito que isso é um processo que ainda precisa estar em construção e exatamente esse segmento da sociedade precisa se apoderar desse tipo de prontidão e protagonismo que a gente sempre tem procurado construir e sair, e principalmente, da invisibilidade da sociedade. Muito obrigado à senhora. Muito obrigado ao senhor pelas participações. Obrigada. É um prazer. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.